Bíblia comigo em João capítulo 9. João capítulo 9. João capítulo 9. Aleluia. No versículo 25. João 9, 25. O apóstolo César Bellucci é um profeta aqui na nossa nação. Diz assim: ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu era cego, mas agora vejo. Pai, em nome de Jesus, nós oramos para que a sabedoria do alto, a graça do Senhor venha sobre nossas vidas nesta manhã, e que o Senhor nos direcione aquilo que o Senhor quer nos falar. Fale comigo e com meus amados irmãos. Não permita, Senhor, que eu venha empobrecer a Tua palavra, mas que ela seja rica e eficaz em nome de Jesus. Amém e amém. O contexto desse texto foi que Jesus cura um cego de nascença. E os fariseus, indignados, chamam aquele cego, dão uma dura nele, dão uma dura nos pais. Os pais falam: não, o menino nasceu cego, ele foi curado. E aí, ele é de maior, resolva com ele. Os pais estavam com medo de serem expulsos da sinagoga, por causa da cura do filho. E o filho agora é chamado pelos fariseus, e os fariseus dizendo assim: ei, você não foi curado coisa alguma, quem te curou é pecador. E ele diz assim: se é pecador, eu não sei, mas uma coisa eu sei, eu era cego, mas agora eu vejo. Eu não enxergava, eu nasci cego, mas agora eu consigo ver a beleza da vida. Eu não era assim, mas agora eu me tornei assim, e foi por intervenção de alguém. Não importa quem seja esse alguém, dizendo o cego para os fariseus: uma coisa eu sei, um milagre aconteceu na minha vida. E esse texto, meus amados irmãos, ecoa no meu coração, porque nós que aqui estamos, nós não temos problema da cegueira física. Nós conseguimos ver a beleza da vida, mas nós devemos ter um certo cuidado, porque como uma pessoa no natural pode tornar-se cega, fechar as suas vistas para esse mundo por causa de enfermidades, da mesma forma eu posso também ter cegueira espiritual. E uma coisa nós precisamos compreender, que um milagre aconteceu nos nossos olhos espirituais. Antigamente eu não via, mas agora eu vejo. Antigamente eu não percebia, mas agora eu percebo. Antigamente eu não agradecia, agora eu agradeço. Antigamente eu aborrecia, agora eu amo. Antigamente eu era duro, agora eu sou flexível, sensível, porque eu era cego, eu era dominado pelo pecado, mas Jesus entrou na minha história e mudou a minha história, abrindo os meus olhos espirituais. E se a gente colocar um termômetro na nossa fé, ou o nosso dia, aquilo que é diário nas nossas vidas, nós vamos perceber muitas vezes, meus amados irmãos, que nós andamos como cegos, guiados por outros, guiados por outras informações, guiados até por pessoas que não têm o Espírito Santo e que está sendo cega, querendo guiar alguém que não é cego. Se a gente não vigiar,
Se a gente não deixar o Espírito Santo trabalhar conosco, aquilo que eu era sensível, aquilo que eu via, aquilo que eu agradava, aquilo que eu agradecia, aquilo que eu fazia com maior alegria do meu coração, se torna uma cegueira. Eu endureço meu coração, eu não vejo mais, eu não tenho a graça da vida para viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E é tão interessante, meus amados irmãos, que a cegueira espiritual nos tira a oportunidade de ver as bênçãos de Deus na nossa vida. A cegueira espiritual, ela rouba aquilo que é aquilo que a gente não percebe, aquilo que talvez é de suma importância para a nossa existência. Nós não agradecemos por causa da cegueira espiritual. Nós colocamos nossos olhos na pandemia, aquilo que está nas mídias, aquilo que está correndo, acontecendo lá e aqui, no meio do nosso povo, no meio da nossa família. Aquilo se torna o principal para o nosso coração. Mas é aquilo que é pequeno, os livramentos de morte, o livramento no trânsito, o livramento de uma pneumonia, o livramento do infarto, o livramento de um término de um casamento, o livramento de um filho, de um acidente, uma conquista de uma aprovação num teste para um trabalho, uma conquista de passar no Enem. Isso nós colocamos como natural, isso nós colocamos como algo sem significado. Mas quando nós vemos algo grande, algo que traz terror, pavor, nós colocamos aquilo como Deus esqueceu de nós. Mas aquilo é uma única coisa. O que vale são os anos de vida que nós estamos vivendo. Está entendendo aqui, meus amados irmãos? Quando nós abrimos a nossa Bíblia aqui em Gênesis, capítulo 6, Gênesis capítulo 6, versículo 8, o texto diz assim: porém Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Sabe, os meus olhos foram abertos para entender que eu ando com Deus. E andar com Deus nos torna pessoas justas, nos torna pessoas íntegras. Não é que você torna justo e você torna íntegro para andar com Deus, é andando com Deus que você vai sendo mudado e transformado. Por isso que o mundo tenta nos cegar para ver isso que Deus está nos falando. Deus quer andar com você, Deus quer ter relacionamento com você, Deus quer ter liberdade ao seu coração para transformar você uma pessoa justa, transformar você uma pessoa íntegra, para que você sirva Jesus aqui todo o tempo da sua vida, e quando você partir para a eternidade, o nome do Senhor seja honrado. Essa semana nós perdemos uma pessoa muito querida no nosso meio, Lorival. Lorival era um senhor, cabelo branquinho, que vinha aqui receber as pessoas que recebiam Jesus como Senhor e Salvador. Depois dava aula do pré-batismo para elas. E toda a vida dele, teve um infarto, teve problemas físicos, mandava, uma dificuldade para falar. Mas em todo o tempo ele estava servindo, amando o Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, não é que eu tenho que me transformar em algo para servir ao Senhor, é servindo ao Senhor que Ele vai me lapidando. Aquele que começou uma boa obra em vós, Ele é fiel para completá-la. É servindo ao Senhor, tendo os olhos espirituais abertos ao Senhor. Não importa se eu estou com uma limitação física ou não, não importa se eu tenho um grau de instrução ou não, não importa se eu nasci num berço de milionário
necessários ou não. O que importa, meus amados irmãos, é que os meus olhos foram abertos. O que importa é que eu estou me embreando nas coisas de Deus. O que importa é que eu estou me preparando para servi-lo melhor e de uma maneira maior. O que importa é que cada dia eu busco o Senhor e Ele vai transformando o meu caráter, Ele vai mudando o meu ser, Ele vai abrindo os meus olhos cada dia mais e mais, para que eu veja mais longe. Eu era cego, mas agora eu vejo. O que importa para aquele moço era, não importa se os fariseus estavam falando de Jesus, falando que ele era pecador, que ele era isso, aquilo, não importa, importa é agora, o que eu era e agora não sou mais. O que importa para mim e para você, não é o passado, mas o presente. O que o Senhor valoriza na minha vida, meu amado irmão, é o agora. Seja fiel até a morte. É isso que o Senhor está falando, é agora que é a hora de ser fiel, é agora que é a hora de buscá-lo, agora é a hora de dizer, eu era cego, eu estava dentro da igreja, mas não amava a minha esposa como era para amar, eu estava dentro da igreja, mas eu não era servo do Senhor como era para ser, mas agora os meus olhos abriram, agora o Senhor está trabalhando comigo. Por isso que o meu desafio para a igreja do Senhor Jesus, e o desafio de Jesus para nós, é que não importa a sua situação, importa é a sua decisão. A Bíblia fala, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, meus amados irmãos, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Ei, cada dia o Senhor está renovando você, cada dia está tirando mais sujeira de dentro de nós, cada dia Ele está nos lapidando, cada dia Ele está apontando o caminho, cada dia. Eu só não posso sair do caminho, eu só não posso parar no meio do caminho, eu só não posso olhar para trás, é para frente, é para frente, é para frente. Eu preciso andar com Deus, e andar com Deus muda o meu caráter. Noé andou com Deus, e ele era íntegro, ele era justo, no meio dos seus contemporâneos. A Bíblia fala de caráter, de integridade, de justiça, é agora, é andando, é indo, é experimentando. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era perdido, mas agora eu fui achado. Jesus fala assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. E está cansado e sobrecarregado, tem crente cansado e sobrecarregado. Sobrecarregado, meu amado irmão, é um peso a mais do que você dá conta. É sobrepeso. Aqui a pessoa que está bem gordinha, os joelhos, o tornozelo, fica tudo doendo, não é verdade? Porque o peso está sobre as suas juntas, e aquilo ali, ele sofre por causa do sobrepeso, a sua junta sofre. Há um sobrepeso espiritual, que o Senhor Jesus fala, é da noite por dia, é de um minuto para o outro. Vem a mim, que eu arranco isso agora, e te dou um alívio para você caminhar. É isso que é a proposta do Senhor. Se você está cego para algumas coisas, há uma amargura no seu coração, há um ódio no seu coração, há uma indiferença para com o outro, há uma rebeldia, há uma incerteza, uma falta de fé, meu amado irmão, a cegueira está chegando a você. Ou você entrou aqui pela primeira vez e está sendo agora colocado diante de você, que você está vivendo uma vida de cegueira espiritual, mas Jesus quer abrir os seus olhos hoje, para que você veja um mundo novo, para que você compreenda as pessoas, para que o seu destino seja o céu e não o inferno. Eu era cego, mas agora eu vejo. Se você abrir aqui em Isaías capítulo 33, Isaías, capítulo 33, versículo 14. O texto diz assim:
Os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Quem dentre nós habitará com chamas eternas? O que anda em justiça e fala o que é reto, o que despreza o ganho de opressão, o que com gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal. Aqui está o retrato dos ímpios, dos pecadores. Pecadores têm sede de sangue. Morreu alguém ali? Todo corre lá para ver. E se é de tiro, quer mais ainda. Dizem que tinha um tumulto no acidente. Aqui é só para descontrair. Tinha um tumulto no acidente assim, muita gente. Um rapaz queria muito ver quem estava lá estendido no chão. E ninguém permitia ele entrar. Ele: dá licença, da minha família, da minha família, da minha família. Todo mundo abriu. Quando chegou, era um jumento morto, atropelado por um carro. A Bíblia, olha aqui que a Bíblia fala sobre cegueira espiritual, meus amados irmãos. Aí a cegueira espiritual traz um temor no coração da pessoa. O crente que é cego, ou a pessoa que acha que é crente e que tem medo do inferno, é porque a cegueira espiritual está sobre ele. O crente não tem medo do inferno, porque ele sabe que o seu destino é a eternidade. Não passa na minha mente o inferno, não passa na minha mente viver a eternidade com o diabo. Não tem isso no meu dicionário, não tem isso no meu coração, porque eu fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, e agora eu vou habitar para todo sempre, quando eu fechar os meus olhos para esse mundo, diante do Senhor na eternidade. Não existe pensamento do meu coração que eu vou para o inferno. Se não existe pensamento no meu coração que eu não vou para o inferno, também não existe no meu coração medo da morte. Não existe. Tem gente desesperada: se o Covid chegar, se eu morrer. Você vai para o céu, camarada. E aí, e meus filhos, a minha família? Se Deus não pode cuidar dos seus filhos, da sua família, você muito menos. Então nós precisamos entender o que passa na cegueira espiritual, o sentimento dos cegos. A Bíblia fala. Aí a Bíblia fala aqui, olha: os pecadores em Sião se assombram, o tremor se apodera dos ímpios, e eles perguntam: quem dentre nós habitará com fogo devorador? Ei, nós vamos habitar com Deus, fogo devorador, aleluia. Ele devora todo o pecado, mas também ele é santificador, ele purifica. É o fogo que habita dentro de você. A Bíblia diz que o Senhor faz dos seus ministros labaredas de fogo. Quantos ministros do Senhor nós temos aqui? Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos para a palavra, o mundo tem medo de Deus, nós queremos nos aproximar de Deus. E aí o texto fala assim: quem dentre nós habitará com chamas eternas? Aí o resultado é: o que anda em justiça e fala o que é reto. Quem tem os seus olhos abertos, ele ama a justiça e ele ama a verdade. Uma mentira dita sempre vai precisar de uma outra mentira para sustentá-la. Uma verdade dita é uma verdade dita e pronto, e acabou. Não precisa mais de nada para sustentá-la, é verdade. A Bíblia está falando que aqueles que tiveram os seus olhos abertos, ele é justo e ele é reto, a sua palavra é verdadeira. E aí, meus amados irmãos, nós precisamos nos deparar com esse confronto da palavra e colocar o termômetro no nosso coração. Nós somos justos.
Nós somos justos com aqueles que trabalham conosco, nós somos justos com aqueles que trabalham para nós, nós somos justos para aqueles que nós trabalhamos para eles. Nós somos justos no tempo, aquele tempo que eu estou na empresa, alguém está pagando para eu fazer, e se eu roubar daquele tempo, se eu sair fora do propósito daquilo que eu recebo, eu sou justo. Eu sou justo para com o meu vizinho, falando para ele o que é reto, o que é verdadeiro, ou eu estou omitindo? Ei, se o meu vizinho está indo para o inferno, eu não falo de amor para ele, do amor de Jesus para ele? Ou se eu não crio situações para falar do amor de Jesus para ele, eu não estou sendo justo. Aí o texto continua: o que despreza o ganho da opressão, o que com gesto de mão recusa aceitar suborno, o que tapa os ouvidos para não ouvir falar de homicídios, e fecha os olhos para não ver o mal. Qual é a nossa atração na televisão? Os telejornais que só falam mal do governo, os telejornais só falam de homicídio, morte, sangue. A Bíblia está dizendo: quem teve os seus olhos abertos não pode ser atraído por isto. Tem jornal que você compra, você espremer, só sai sangue. Só fala de mal de um, mal do outro, matou não sei o que lá, abusou do outro. A Bíblia fala: quem tem os seus olhos abertos, as suas notícias têm que ser a eternidade. Suas boas novas é o Evangelho. Não estou falando para a gente não estar informado, que todos nós precisamos nos informar. A gente não precisa beber do veneno. Amém, meus amados irmãos? Posso continuar aqui? Tem certeza? Isaías capítulo 30, versículo 21. Diz assim: quando te desviares para a direita, e quando te desviares para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo: este é o caminho, andai por ele. É a Bíblia. Deus está dizendo assim: aqueles que tiveram os seus olhos abertos, seus ouvidos destampados, ele não vai errar mais o caminho, porque eu vou falar para ele qual o caminho que ele precisa seguir. Pastor, eu errei o caminho. É porque você endureceu o seu coração e tampou os seus ouvidos para não ouvir a Deus e quis fazer do seu jeito. Mas que o Espírito Santo falou com você, ele disse, ele apontou para você, ele mostrou para você, ele falou, ele usou pessoas, ele usou a circunstância, ele fez alguma coisa para acontecer, para que você pudesse fazer a leitura daquele fato, para você não decidir daquela forma, mas eu quis da minha maneira, do meu jeito, para o meu prazer, para o meu ego, fazer contrário àquilo que Deus mandou eu fazer. Quebrei a cara. A Bíblia está dizendo aqui, meus amados irmãos, para os salvos. O Espírito Santo fala: não vai por aí não, não faz esse negócio não, vai entrar numa fria, sai dessa turminha, sai desse grupo de WhatsApp, larga essa rede social. O Espírito Santo está falando, ele está batendo na porta. O problema, meus amados irmãos, é que a cegueira vai chegando, o nosso coração vai endurecendo, nós vamos nos tornando insensíveis, duros, e depois que a vaca vai para o brejo, a gente começa a reclamar: ora por mim, pastor, Deus não me ama, por que isso aconteceu? Não, as coisas não acontecem da noite para o dia, somos nós que vamos nos transformando em endurecidos, insensíveis e voltando para a lama. Mas a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo nos aponta para o caminho certo.
Ele fala conosco, Ele fala por sonhos, Ele fala no seu íntimo, Ele fala lá na sua consciência, Ele mostra o caminho, mas a escolha sempre será nossa. Amém, meus amados irmãos? Então eu preciso entender que o Senhor abriu os meus olhos para que eu veja e seja agradecido pela bênção da vida. Meu amado irmão, eu estou vivendo, eu não penso na morte. A morte é consequência de quem está vivo. Eu não fico pensando, se eu tiver uma pneumonia, se eu bater o carro, se o avião cair, se isso. Para com isso, meu amado irmão. Tira os seus olhos da morte e coloca na vida. Coloque na prosperidade, coloque na alegria, coloque na conquista, coloque no serviço, coloque na paixão, coloque no amor, coloque na esperança, coloque os seus olhos naquilo que Deus tem colocado nas suas mãos para você fazer. É a bênção da vida. Porque se eu for pensar em morte, pensar em Covid, não estou falando, minha máscara está aqui, não uso porque estou falando no microfone. Eu não vou viver a vida, eu vou viver o princípio da morte. E o princípio da morte é cegueira espiritual. O que Deus tem para nós é vida, e vida em abundância. O diabo veio matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Outra coisa, meus amados irmãos, que eu vejo que no meio desse caminho, que eu era cego, agora eu tenho vista, eu vejo, é que eu vejo as provisões de Deus para a minha vida financeira. Uma coisa é eu ter a provisão dos céus, outra coisa é eu querer uma coisa. Uma coisa é Deus me dar a oportunidade de locomover, eu ir e vir, seja de Uber, seja de táxi, seja de bicicleta, seja a pé, seja de ônibus, seja num carro próprio. Essa é a beleza da vida. Independentemente qual seja o veículo que eu estou usando para eu locomover, eu estou vendo que Deus está me dando a oportunidade de viver, e de trabalhar, e de crescer, e de relacionar, e de ter família, e de cuidar da minha família, e viver nessa terra, servindo a Jesus, honrando a Jesus, independentemente onde eu moro, independentemente o que eu tenho. Mas outra coisa eu preciso compreender, meus amados irmãos, é que o Senhor me garante que Ele vai suprir as minhas necessidades. E quando você pega aqui em 1 Reis, capítulo 17, 1 Reis, capítulo 17, versículo 13, 1 Reis 17, 13, diz assim: aqui é a viúva de Sarepta. O texto diz que Deus manda Elias ser sustentado por uma viúva pobre, à beira da morte, porque já não havia uma grande seca em Israel, e as pessoas não tinham mais recursos financeiros, e ele vai a essa mulher, e ele pede a essa mulher um bolo, e ela diz assim: eu só tenho um pouquinho de farinha, eu vou fazer o bolo, e vou dar para meu filho, e eu vou comer, e nós vamos morrer de fome. Elias falou: não, você vai fazer para mim primeiro, e você vai lá e faz, e vai trazer para mim, e nunca vai faltar a farinha na sua casa. Meus amados irmãos, eu tenho uma compreensão de que Deus usa pessoas para estimular uma atitude de fé no meu coração. Deus usa ambientes, Deus usa livros, Deus usa pessoas, pregações, cântico,
para falar para mim, para você, que Ele é o Senhor do ouro e da prata, e que aquilo que eu necessito para eu sobreviver, Ele colocará na minha panela, Ele colocará na minha conta, Ele me dará o sustento para eu viver, independentemente de onde eu trabalho, de onde vem o recurso. Aleluia! Deus não mandou Elias, aquela mulher, para sustentar Elias, porque Ele mandou corvo com pão, Ele fez brotar água para Elias, e quando tudo acabou ali, Ele mandou para a casa da mulher, para resgatar a mulher. Não era Elias, era a mulher. Ei, meu amado irmão, nós precisamos compreender o que Deus tem para a minha vida. Os meus olhos já foram abertos para isso. Ei, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, mas Ele vai me sustentar enquanto eu viver na face dessa terra, independentemente o que eu quero, mas aquilo que Ele quer. Abra os seus olhos. Nós ficamos murmurando por coisas que não tem valor, porque tudo é passageiro. Precisamos valorizar. Meus filhos estão em São Paulo, esses dias lá na casa do pastor Juliano, uma das nossas igrejas de São Paulo. Os filhos de pastores viajaram para lá, e é muito bonito ver os filhos de pastores relacionando. Então tem 3 dias que estou sozinho com a Márcia em casa. E hoje vindo para cá eu falei assim, Márcia, daqui 3 anos, eu estou aí chutando 3 anos, o Misael vai estar com 25, e aí você vai estar aí com seus 22 anos, é bem provável que nós não teremos mais os nossos filhos dentro de casa. Eles vão casar, tocar a vida. Eu casei com 25 anos, eu penso essa faixa etária de idade, um jovem casar. E aí eu falei assim, agora fica só nós 2, casa grande, só nós 2 dentro de casa. Deus nos dá aquilo que nós necessitamos, meus amados. É igual nós fazemos o nosso melhor para os nossos filhos, nós oferecemos aquilo que nem eles pedem. Deus supre as nossas necessidades. Se for necessário, Ele levanta um profeta de longe para vir te atender. Se for necessário, Ele faz algo acontecer. Meus olhos precisam estarem abertos, para parar de murmurar, parar de olhar a grama do vizinho, olhar a família do outro. Olha para a sua, cuida da sua, ama a sua, protege a sua, cuida dos seus filhos. Porque a Bíblia fala, lança o teu pão sobre as águas, depois de muito tempo o acharás. Os filhos vão embora, depois voltam os netos para passear na sua casa. Sabe, meus amados irmãos, nós precisamos ter essa compreensão de vida. Seus olhos eram cegos, murmurão, reclamava, tudo que semeava não dava nada. Trabalhava, não conseguia nem viajar. Agora os seus olhos foram abertos. Você pode fazer o que você quiser dentro do seu limite que Deus te deu. Você não é escravo mais. Você não gasta mais o seu dinheiro nas drogas, na prostituição, no vício, no alcoolismo. O que você faz é para a sua casa, para o bem-estar. E Deus abençoa cada um de nós. Amém, meus amados irmãos? Filipenses capítulo 4, versículo 19. Filipenses capítulo 4, versículo 19, diz assim: E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ah, pastor, estou passando necessidade disso. Pega a Bíblia e ora lá. Deus, o Senhor disse, aqui nas Escrituras, em Filipenses 4,19, se eu estiver em Cristo,
Eu amo a Jesus, eu sirvo a Jesus, eu busco a Jesus, eu glorifico a Jesus, sempre honrei a Jesus, eu prego a respeito de Jesus. Senhor, eu estou precisando disso. Está na Bíblia. Seja qual a área for da sua vida, Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades. Amém, meus amados irmãos? O Senhor abriu os meus olhos para que eu veja. E eu vejo o cuidado dEle, eu vejo os sinais dEle. E muitas vezes eu vejo também a minha carnalidade em fazer coisas que Deus não mandou eu fazer. Aí eu volto, peço perdão a Deus, Deus, eu errei de novo, me ajude aqui. Não deixe que os meus olhos se ceguem. Não deixe Satanás roubar a alegria da vida. Não deixe Satanás roubar aquilo que o Senhor me deu. Não permita, meu Senhor, não permita que eu faça isto. Me perdoe. Vamos voltar para o caminho de novo. A nossa vida é assim. Ele começou uma boa obra em você. De vez em quando ele dá uma bagunçada tudo na sua vida para organizar de novo. Mas é porque ele é o dono da obra, ele tem o direito assim o fazer. Amém, meus amados irmãos? Então fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Vamos fazer dessa canção a nossa oração?